Karma. Entre os vários significados e interpretações, trata-se de um conceito que fala sobre ações e consequências. Alguns chegam a interpretá-lo como uma justiça celestial, em que nossas boas ou más ações resultarão em boas ou más consequências. Você acredita no karma? Ou melhor, você sente que já vivenciou ele? Nos Estados Unidos, uma senhora não deixou a gorjeta para um garçom. E podemos dizer que o universo resolveu interferir. Aqui é o Ivan Lima e você é muito bem-vindo. Como toda boa história, a nossa é cheia de detalhes e pistas do que vem a seguir. Uma cadeia de acontecimentos que transforma o caso em algo único, mas que, ao mesmo tempo, pode te lembrar de alguma história parecida. Vamos voltar para o início de maio de 2019. Um garçom chamado Armando Marcage, que tinha 27 anos na época, estava tendo um expediente tranquilo e normal. Ele trabalhava na Patsy's Pizzeria, um estabelecimento conhecido e muito movimentado em East Harlem, em Nova York. Ele trabalhava longas horas por lá, para conseguir uma grana que o ajudasse com as despesas da faculdade de medicina. Armando sempre teve vários outros sonhos além da pizzaria, o que não quer dizer que ele fizesse um trabalho mal feito. Pelo contrário, o garçom se sentia orgulhoso por sempre oferecer um atendimento de qualidade, com um sorriso no rosto e muita educação. Só que é aquela história. Tudo tem um limite, inclusive a paciência. E uma senhora em questão parecia ter escolhido Armando como bode expiatório. Era sábado, hora do almoço, um dos períodos mais movimentados da Patsy's, em que pessoas de toda a cidade passavam por lá para experimentar a tradicional pizza. Foi então que uma senhora entrou com a filha e se sentou bem na parte em que Armando estava atendendo. Caso você nunca tenha ouvido falar da Patsy's, alguns detalhes podem te ajudar a criar a atmosfera do episódio. A pizzaria foi criada em 1933 e um dos detalhes que mais chama a atenção na parte interna é a decoração das paredes, repletas de fotografias de pessoas famosas que passaram por lá durante os 87 anos de história. E Armando percebeu que a senhora e a filha estavam dando uma olhada em todos os detalhes da parede, enquanto aguardavam para serem atendidas. Por ser um garçom experiente, Armando conseguia distinguir de longe se o cliente seria tranquilo ou complicado, apenas pelo semblante. Você pode chamar isso de intuição? Não. Fato é que ele já ficou com um pé atrás, pensando que alguma confusão poderia acontecer. Com um grande sorriso no rosto, Armando se aproximou das mulheres e anotou seus pedidos. 2 fatias de pizza no estilo Nova York. Ok. O garçom já estava indo embora quando a senhora o chamou mais uma vez e perguntou: por que havia tão poucas fotos de mulheres nas paredes da pizzaria? Uma questão que ele nunca esqueceria e que é provável que ele respondesse de maneira diferente hoje em dia. Armando ficou um pouco sem jeito com a pergunta. Primeiro, porque ele não sabia a resposta. E segundo, porque a pergunta tinha sido feita com muito desprezo. Ele pensou que poderia ser uma brincadeira, mas logo caiu na real quando percebeu que a expressão no rosto da senhora não mudou. O garçom deu aquela risada nervosa e tentou fazer uma piada para deixar a situação um pouco mais leve. Só que não saiu como esperado. Armando respondeu com uma certa dúvida. Bom, talvez as mulheres não comam muita pizza. O garçom tentou rir um pouco, mas o rosto da mulher continuou sério. Ele percebeu que não deveria ter feito isso e sabia que haveria algum tipo de consequência. Para evitar maiores questões, Armando deixou as duas e foi levar o pedido. Afinal, outras mesas precisavam ser atendidas. Por ser um garçom experiente, ele sabia que existiam vários tipos de clientes. Alguns são educados, outros são rudes, e o mais importante
é ter um jogo de cintura para não criar uma cena, já que os clientes deixam gorjetas e as gorjetas são muito importantes para que os garçons tenham uma boa renda. Só que ninguém é feito de aço e um comportamento grosseiro pode incomodar bastante em determinados momentos. O ponto é que ele estava torcendo para não ter mais nenhum problema naquele dia. Depois de Armando deixar as 2 fatias de pizza na mesa da senhora e da filha, ele partiu para atender outros clientes. Quando as mulheres pediram a conta, o garçom entregou o papel prontamente, mas não conseguiu ficar presente para receber o valor. No momento em que sobrou um tempinho, ele passou na mesa das mulheres e percebeu que as 2 tinham ido embora, deixando a conta em cima da mesa. Ele sabia que eram grandes as possibilidades da mulher não ter deixado uma gorjeta. Armando esperava que ao menos ela tivesse pago a conta. Ao abrir a pequena pastinha onde é colocada a nota fiscal, Armando ficou em choque ao ver um bilhete com os dizeres: "Bem, mulheres também não deixam gorjetas." Triste com a situação, ele começou a recolher os pratos e limpar a mesa, até que percebeu um envelope branco embaixo dos guardanapos. Curioso e sem saber do que se tratava, ele abriu e deu uma olhada por dentro, até ver a logo de um banco. Na mesma hora, ele soube que era um documento importante e correu até a porta para procurar a senhora e entregar o envelope. Só que ela já tinha ido embora. Como forma de investigar mais sobre a proprietária do documento, para conseguir devolvê-lo, Armando abriu o envelope e ficou chocado. Dentro havia um cheque no valor de $424 mil. O garçom ponderou algumas opções. Ele poderia jogar o cheque fora ou tentar descontá-lo, e sua vida melhoraria de um jeito inacreditável, claro. Mas Armando não deu moral para esse dilema e tratou de chamar Frank Briat, o proprietário da Patsy's, para que a responsabilidade do cheque ficasse com ele. Só que nem mesmo Frank estava querendo guardá-lo. Afinal, quem andaria por aí com um cheque tão grande? Seria um milionário? O costume é guardar coisas que os clientes esquecem na caixa dos achados e perdidos. Só que não dava para fazer isso com um cheque de quase $500 mil. Pela internet, o garçom e o dono buscaram por Keren Vinacore, o nome que estava escrito no cheque. Só que não tiveram sucesso. Eles decidiram aguardar essa tal de Karen, refazer os passos e, quem sabe, ir até a pizzaria pedir o cheque de volta, ou mesmo esperar para que eles descobrissem uma forma de entrar em contato com ela. Do outro lado da história, Karen, de 79 anos, estava desesperada pensando que tinha perdido o cheque. Ela e a filha procuraram em todos os lugares e começaram a pensar no dia em que o cheque sumiu. Por onde ela passou? Karen ligou para a cafeteria onde tomou café da manhã e então entrou em contato com a pizzaria. Quem quer que tenha atendido o telefonema no restaurante acabou informando a senhora que não havia nenhum cheque por lá. Como os $424 mil eram as economias de vida de Karen, que tinha acabado de vender seu apartamento e estava em busca de um novo, ela tratou de ligar para o banco e pediu que o cheque fosse cancelado imediatamente. Só que eles não podiam fazer isso, por ser um cheque administrativo. Era preciso esperar um tempo antes de iniciarem o processo. E isso se a pessoa que encontrou o cheque não desse um jeito de descontá-lo antes. Ao perceberem que Karen talvez não aparecesse, o proprietário da Pat's Pizzaria entrou em contato com um jornal da cidade e pediu ajuda. Em torno de meia hora depois, Karen tinha sido encontrada e já estava no restaurante para pegar o cheque de volta. Armando estava na porta esperando por ela, e por mais que ela estivesse muito feliz em receber seu dinheiro, era possível ver que ela ficou um pouco tímida ao reencontrar o garçom. Karen se desculpou pelo último encontro e até ofereceu uma quantia a Armando por ele ter guardado o cheque. O garçom aceitou as desculpas e fez as pazes com a senhora.
mas prontamente recusou a recompensa. Ainda na ocasião, o proprietário levou Karen para dar uma volta na pizzaria e mostrou todos os retratos de mulheres que ela não tinha visto no fatídico dia, como apresentadoras de TV, a primeira-dama de Nova York e outros nomes importantes para a cidade. Ao que parece, naquele dia, o dono da pizzaria aproveitou a ocasião e tirou uma foto com Karen para pendurá-la na parede. Bom, o que você teria feito no lugar do garçom, hein? Me conte aqui embaixo. E até a próxima. Tchau!